Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. O tema do vídeo de hoje é Michael. Faz sentido para o Flamengo trazer esse jogador? Teria um bom encaixe? Seria uma boa contratação? O que o Michael entregou em termos estatísticos? Quanto que ele jogou lá no Al Hilal? Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente seguir com esse vídeo, eu quero pedir para que você não esqueça de deixar o like. O like é muito importante. A inscrição no canal também é importante. Ajuda aqui no crescimento do nosso trabalho. Então, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Se puder também ativar aí o sininho das notificações, ajuda também, tá bom? Bom, o Michael é um dos nomes aí cotados para chegar no Flamengo na janela do meio do ano. A gente sabe que muito se fala, muito se especula e que muitas vezes pouca coisa é de fato verdade, né? Acontece que no caso do Michael existe aí um histórico, o jogador atuou pelo clube Al Hilal, de fato pretende se desfazer desse jogador para ter um time ainda mais pesado em termos de nomes, um time ainda mais galáctico do que já é. Então, claro que se fala sobre essa possibilidade. Marcos Braz recentemente negou que haja algum tipo de negociação, falou depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco por 6-1, mas a gente sabe que o dirigente também sempre vai negar, vai sempre fazer aquela conversa de que não tem nada e de repente quando vê já está até com negociações mais avançadas. Então assim, a gente toma bastante cuidado aqui no canal falando de tática para não ficar falando de tudo que é jogador que é comentado no Flamengo, porque de fato são muitos jogadores que são comentados. No caso do Michael, acho que vale a gente dar uma olhadinha só em algumas estatísticas aqui, porque é um jogador que de fato a torcida tem carinho. Ele também tem carinho com a torcida, falou que tinha prometido para o Marcos Braz que se fosse voltar ao Brasil, voltaria para o Flamengo. A torcida, de fato, gosta do jogador. Ele é um jogador carismático, teve boas atuações ali naquela reta final, especialmente em 2021, segundo semestre de 2021. Jogou muita bola sob o comando do Renato Gaúcho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para algumas estatísticas do Michael, só para a gente entender mais ou menos o que ele entregou em termos de desempenho lá no Al Hilal, porque tem algumas estatísticas bem interessantes. Eu resolvi até fazer esse vídeo porque me chamou a atenção algumas coisas bem interessantes que eu quero dividir aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, então o Michael jogou 28 jogos como titular de 34 possíveis. Ele entrou em outros 5 jogos. Ele jogou 33 partidas de 34 possíveis, 28 delas como titular. Então ele foi um titular da equipe, foi um cara importante, né? Só vendo aí pelo mapa de calor que ele jogou mais pelo lado direito. Muito porque o Al-Dawsari, o jogador local, né, o árabe, que joga muita bola, é muito bom jogador, a gente vai ver algumas estatísticas aqui desse jogador, ele joga mais pelo lado esquerdo. Então, o Michael acabou sendo deslocado aqui para jogar como esse ponta de pé aberto, dando profundidade aqui para o time, né? Ele jogou 74 minutos em média e ele esteve durante 6 vezes na equipe da semana lá do Campeonato Saudita. Bom, vamos olhar aqui para algumas estatísticas. Em termos de gol, né, ele foi o quinto que mais entregou gols. O número total é baixo, são só 5 gols. Mas olha só a concorrência do Michael nessa equipe, gente. Está falando de Mitrovic, que jogava no Fulham, que sempre foi uma máquina de fazer gol. Aí você tem o Malcom, brasileiro, muito bom jogador, jogou com o Tite no Corinthians, carreira na Europa, muito bom jogador. Gol do título do campeonato das Olimpíadas, né, do futebol olímpico, do bicampeonato olímpico do Brasil, lá em Tóquio, marcado por ele. Bom jogador, marcou 15 gols. Salem Al-Dawsari, acabei de falar sobre ele também, o saudita, 14 gols, muito bom jogador. E o Sergei Milinkovic-Savic jogou na Lazio, estava na Lazio, ótimo jogador, ótimo meia, muito criativo. Então, assim, primeiro de tudo, né? Quando você está num time desse como o Al Hilal, com tantos jogadores tão bons, quando você está em quarto, quinto lugar numa estatística, você não está tão mal, não. Você está com uma concorrência muito grande, cara. Então, a gente vai olhar aqui algumas estatísticas aqui a mais para a gente até entender que faz parte não estar entre os líderes de assistências ou de participações em gol. Então, olha só, assistências, tá? Ele foi o quarto. Então, aqui ele já está na frente, por exemplo, do Salem Al-Dawsari, Rubem Neves com 12 assistências, Milinkovic-Savic 10, Malcom 6, e ele empatado com o Malcom, né? Então, ele está ali, na verdade, em terceiro lugar, empatado com o outro brasileiro ali da equipe. Em termos de participações em gols, tá? 11 participações, somou aí as assistências com os gols, né? Deu um total de 11 participações em gols. Aí ele está em sexto, aí ele cai para sexto. Mas, de novo, estar em sexto, olha só a concorrência, né? É muito forte. Então, não é nenhum demérito estar em sexto lugar numa estatística nesse time aí estrelado como do Al Hilal, tá? Passes decisivos por jogo, ele já aparece em quarto.
né? 1,6 passos decisivos por jogo, à frente, por exemplo, do Milinkovic-Savic, que é um baita jogador. Embora ele tenha dado menos assistências do que o Milinkovic-Savic, a média de passos decisivos por jogo dele foi mais alta. Acaba que assistência é algo que não depende só do cara que passa, né? O cara que recebe o passe tem que converter aquele passe em gol. Bom, dribles certos por jogo, ele aparece aí em segundo lugar, empatado com o Milinkovic-Savic, atrás do Salem Al-Dawsari, né? A eficácia que está um pouquinho baixa, né? Todo mundo aí que aparece no quadro com mais de 50%, né? O Malcolm com 1,4 dribles por jogo, mais que 64%. O Saud Abdulhamid, que é o lateral direito, muito bom jogador, com 0,8, mas com 57% de acerto. Todo mundo acima de 50%. O Milinkovic-Savic, o Al-Dawsari também. E só o Michael abaixo de 50%, com 38% de acerto dos dribles aí. Mas conseguindo muitos dribles por jogo. Tenta muito, acaba não tendo muita eficácia, mas consegue pelo menos um drible e meio por jogo, tá? Grandes chances perdidas, ele acabou sendo o terceiro. O Mitrovic sendo o cara que mais perdeu chances. Normalmente o centroavante é o cara que mais perde e o que mais faz também, né? O Malcolm perdeu 14, ele perdeu 9 e o Salem Al-Dawsari perdeu 7 grandes chances. Grandes chances criadas, ele foi o terceiro. Olha aí, superando o Malcolm, superando o Al-Dawsari. Ele criou 16 grandes chances. Só ficou atrás do Milinkovic-Savic e do Rubem Neves, bem coladinho ali. Então, é um jogador que teve uma boa influência, né? Foi influente, foi participativo, criou grande chance. Então, esse número também me chamou bastante atenção positivamente, obviamente. E aqui, para a gente encerrar os números, as grandes chances criadas no campeonato. Então, ele foi o sexto cara que mais criou grandes chances no Campeonato Saudita. Uma liga forte, está falando aí de jogadores como o Riyad Mahrez, liderando com 22, Sadio Mané com 19, e aí os companheiros dele, Savic e Neves com 17, o Otávio também, ótimo meia português, com 16 grandes chances criadas, empatado com o próprio Michel, né? Ele, na verdade, ele está em quinto empatado ali com o Otávio. Então, ele criou muitas grandes chances. Ele é um jogador que cria muitas grandes chances por conta do seu drible, por conta da sua capacidade de inventar jogadas, de tirar coelhos da cartola, de inteligência também, de achar bons passes, né? Capacidade técnica que ele tem também. Então me chamou muita atenção positivamente o fato do Michael ter sido o quinto lugar, empatado com o Otávio, quando a gente olha para grandes chances criadas no Campeonato Saudita, que é um campeonato composto hoje em dia por grandes atletas. Na minha visão, as pontas não são posições que o Flamengo está muito carente, né? O Flamengo tem hoje o Cebolinha jogando muita bola, um dos principais jogadores do time em termos ofensivos, criando grandes chances, dando assistência, passes-chave, passes decisivos, enfim, dribles, uma máquina de criar jogadas. E você tem um bom reserva para ele, que é o Bruno Henrique, que é um cara que é ídolo da torcida. A gente sabe a capacidade que o Bruno Henrique tem, fez gol recentemente contra o Vasco, tá ganhando mais confiança. Agora, pensando, por exemplo, num substituto mais direto para o Cebolinha, com características mais parecidas com a do Cebolinha, faria sentido ter um Michael. Ele é mais parecido com o Cebolinha do que o Bruno Henrique, né? Jogadores mais baixos, de drible mais curto, de mudança de direção, conduzem a bola colada no pé. E além disso, o Michael tem a possibilidade de também jogar bem pelo lado direito. Ele também se sente à vontade jogando de pé natural, de pé aberto, como ele jogou essa temporada no Al Hilal. Então ele poderia ser uma alternativa para o lado direito. De novo, o Flamengo está com dois caras que estão indo bem pelo lado direito. Tem o Gerson, que de fato é o dono agora dessa posição, dessa ponta direita, desse meia que joga aberto. Você tem o Luiz Araújo como uma boa opção para ele, que entra bem, né? E o Michael seria mais um. Agora, ele seria também uma opção diferente porque ele é um destro. Então ele poderia trazer um jogo de mais profundidade, de cruzar mais da linha de fundo, confundir o adversário, trazer uma outra opção diferente. Então, o fato dele também ser um jogador muito polivalente em termos de conseguir jogar nas duas pontas, seria muito bacana sim. Então, assim, volto a dizer, não é uma posição, na minha visão, que o Flamengo precisa muito, tem que olhar para valores, né? Vai investir muita grana numa posição que talvez não precise tanto, então teria que avaliar isso também. Eu não sei sobre valores de fato, mas assim, é claro que tem um match interessante, porque todo bom jogador tem um match. O Michael é um bom jogador, vocês viram aí que ele entregou bons números para o seu time, para o Al Hilal, nessa temporada lá do Campeonato Saudita. E, como eu falei no início do vídeo, é um cara que tem carinho da torcida e também gosta do clube, já jogou no clube, conhece, e se adaptar mais rápido, mais fácil. Então, tem alguns fatores positivos aí. Beleza? Vamos ver como é que essa história vai avançar, se é que vai avançar, se por acaso ele vier de fato para o Flamengo, se por acaso essa coisa que é hoje um pequeno rumor, né, apenas uma possibilidade, for avançando e de fato o Flamengo acaba trazendo esse jogador, aí
a gente faz, como a gente sempre faz aqui no canal falando de tática, traz um segundo vídeo mostrando lances, mostrando como é que ele foi de fato em campo, trazendo mais números, trazendo uma análise um pouquinho mais profunda. A gente já conhece um pouco do jogador, né? Já jogou no Flamengo, então já dá para ter uma noção de como é que ele joga, mas a gente traria aí um segundo vídeo com mais informações sobre o Michael. Beleza? Bom, quero convidar você que chegou até o final desse vídeo a virar membro do canal Falando de Tática. Membros do canal Falando de Tática têm acesso a um grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros. A partir de R$5 por mês você vai pagar merreca aí, papo de centavos por dia. Você vai ajudar o canal a crescer, vai ter acesso ao grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros. Os membros que entrarem na categoria Gabigol também vão ter direito à transmissão tática que eu faço durante os jogos do Flamengo, mandando áudio num canal de WhatsApp, explicando tudo o que está acontecendo taticamente para vocês durante os jogos do Flamengo, tá? E tem também alguns vídeos que eu consigo fazer com antecedência e solto primeiro para os membros do canal. Se você é uma pessoa que gosta de ter acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo assim, você vai gostar também de ter acesso a alguns vídeos aqui do canal com antecedência. Eu faço alguns vídeos, solto primeiro para os membros e só depois que eu vou soltar para o público em geral. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até um próximo vídeo. Um abraço. Deixa o like no vídeo, se inscreve, hein? Eu fui. Valeu!